Fala galera, beleza? Professor Labonari, mais uma aula especial aqui para o Cursinho Federal. E na aula de hoje vamos falar de projeções cartográficas, beleza? Então, bora para a aula. Pois bem, pessoal, olha só. As projeções cartográficas para diminuir as deformações decorrentes da representação da Terra de formato curvo no plano, ou seja, no mapa, podem criar-se então as chamadas projeções cartográficas. Lembrando, pessoal, que nossa Terra ela é redonda, ela é uma esfera, não uma esfera perfeita, né? Ela é um geóide, e para transportar essa esfera para o plano, você vai gerar transformações, deformações. No caso, as projeções cartográficas, elas são formas diferentes de você representar a Terra, escolhendo aonde vai ser a distorção, né? Para onde que você vai montar os ângulos e as áreas, tá? E nós temos três tipos de projeções especiais diferentes. Nós temos a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana. Cada uma vai ter uma característica em relação ao local onde você vai distorcer a Terra. Lembrando que não existe projeção sem distorção, porque o formato da Terra é redondo e o mapa ele é plano. Nós podemos ver algumas propriedades em relação às projeções. Nós temos as projeções equidistantes, equivalentes e conformes. As projeções equidistantes são aquelas que vão manter as distâncias de um ponto a outro, tá? Elas vão então organizar de acordo com as distâncias. Geralmente, uma projeção plana ela vai ser equidistante, porque ela vai manter a distância em relação ao ponto central. Já as equivalentes vão aquelas que vão conservar a proporcionalidade das áreas, né, os tamanhos, porém vai deformar os ângulos. Então, aquelas que vão mostrar o tamanho proporcional, geralmente a projeção de Peters, ela é uma projeção equivalente, que vai mostrar o tamanho correto, porém vai errar nas áreas. E as conformes são aquelas que vão preservar os ângulos, os formatos, porém vai errar no tamanho, né? Então, aquela posição de Mercator, por exemplo, que mostra aí a Antártida muito grande, né? O formato dela está correto, porém o tamanho vai ser muito ampliado. Geralmente vão ampliar as regiões que estão muito afastadas do Equador. Olha só aqui, pessoal. Primeira projeção que vamos trabalhar é a projeção cilíndrica, aquela onde você pega um cilindro e envolve na superfície da Terra, né? Nessa projeção aqui cilíndrica, você vai manter é, é, os ângulos, né, de maneira correta, porém você vai distorcer o formato, tá? Então, olha só, consiste em projetarmos os meridianos e os paralelos em um cilindro imaginário que envolve a Terra. Depois de realizar essa operação, que é feita por cartógrafos por meio de cálculos, se abrirmos o cilindro, teremos o planisfério. E olha só que interessante, pessoal, quando você vai projetar essa informação, né, você vai aumentar, né, as distorções nas regiões que são afastadas do Equador. Então, primeira característica, essa projeção ela é boa para regiões próximas ao Equador. Quanto mais longe do Equador, maiores as distorções. Na projeção cilíndrica de Mercator, o formato vai estar correto e o tamanho vai estar desproporcional. Na projeção cilíndrica de Peters, o tamanho vai estar correto e o formato vai estar desproporcional. Temos também uma terceira projeção cilíndrica que vai minimizar um pouco o impacto tanto do formato como do tamanho, que são as afiláticas, como por exemplo a de Mulvide, né? A filática de Movide ela vai errar um pouquinho no formato, um pouquinho no tamanho, porém sem os exageros dados anteriores, né? A projeção que é muito boa poder mostrar o mundo todo, porém tem esse problema em relação às regiões de alta latitude. Então anote aí, pessoal, representa bem as regiões próximas ao Equador. À medida que você se afasta do Equador, aumentam-se as distorções. Olha só que o exemplo da projeção cilíndrica de Mercator, tá? Essa projeção aqui ela vai dar 2/3 para o hemisfério norte, que tem mais terras, e 1/3 para o hemisfério sul. Ela vai priorizar as regiões que estão afastadas do Equador, as regiões temperadas, deixando a América do Norte, a Ásia e a Europa muito superdimensionadas e apresentando alguns erros, tá?
Essa projeção aqui ela é cilíndrica conforme, ela vai priorizar o formato e vai distorcendo o tamanho. Alguns detalhes importantes. A Groenlândia ali, ó, entre a América do Norte e a Europa, essa porção de terras, ela é do mesmo tamanho do Oriente Médio. E nesse mapa parece que está bem maior, né? Porque o tamanho foi bem amplificado. Outra coisa em relação à Europa e à África. A África é bem maior que a Europa, porém nesse mapa estão praticamente do mesmo tamanho. Outra coisa é a América do Sul e a América do Norte, que também está mostrando um tamanho desproporcional. As regiões próximas ao Equador não vão ser ampliadas, porém as regiões temperadas e polares vão ser muito ampliadas. Já essa aqui é a projeção cilíndrica de Peters, é uma projeção equivalente àquela que vai mostrar o tamanho correto. Olha só para você ver a Groenlândia com o Oriente Médio. Está do mesmo tamanho, não é? Olha a relação da América do Sul com a América do Norte. Olha a África em relação à Europa, né? Então o tamanho nessa projeção está correto, o formato que vai estar errado, que vai estar distorcido, né? Nessa aí o Equador está bem no centro, você vai ter uma metade para o norte, uma metade para o sul, ao contrário da anterior. Essa projeção, então, ela é equivalente, ela vai errar no formato, mas vai acertar no tamanho. Outra projeção é a projeção cônica, aquela que vai envolver um cone na Terra. Já pode observar que ela representa um hemisfério apenas, né? Não mostra o globo todo. E ela vai representar bem as regiões de média latitude, as regiões aí nem tão ao polo, nem tão ao equador, né? As regiões entre um círculo polar e um trópico. No caso, quando você for fazer um mapa regional, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, essa projeção ela é muito utilizada, porque ela vai, então, vai representar bem essas áreas, tá? Observe que os meridianos eles vão ser retos, partindo do mesmo centro, e os paralelos vão ser curvos, tá? Então, essa é a projeção cônica. A projeção cilíndrica representa bem as regiões de baixa latitude, a projeção cônica representa bem as regiões de média latitude. Já essa outra projeção, a projeção plana ou azimutal, ela, quando o polo é o ponto central, vai representar bem as regiões de alta latitude. Tá? Então, você vai pegar um plano e ele vai estar tangente à superfície terrestre. Esse mapa aqui já caiu no Enem algumas vezes, porque é ele que mostra, por exemplo, na projeção da bandeira da ONU, onde mostra os países centrais né, no hemisfério norte em destaque, e os países periféricos, né, a América Latina, a África e o Sul da Ásia, nas bordas, na periferia. Então, essa projeção aqui azimutal, ela é também chamada de equidistante e vai priorizar qualquer ponto da Terra que você colocar no centro. No caso, nessa imagem aí vai estar o Polo Sul no centro, né? E aí as distâncias em relação a esse Polo Sul. Então, projeção cilíndrica baixa latitude, projeção cônica média latitude, projeção plana ou azimutal. Se o ponto central for um dos polos, a alta latitude vai estar bem representada. E essa foi uma aula especial do professor Lobão aqui no Cursinho Federal, beleza? Espero que tenham gostado. Um grande abraço para todos.